Olá, seja muito bem-vindo ao programa Rumo Certo. E hoje nós vamos falar sobre capacitação e treinamento humano. Que tudo isso tem a ver com gestão aí nos seus negócios. Para conversar comigo, eu recebo Camila Silveira. A Camila é investidora, é empresária, é colunista, é palestrante, apresentadora também. Para falar só um pouco, né, Camila? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então, Camila, além do que citei já do seu currículo, da sua experiência, queria que você contasse um pouco mais dos trabalhos que você já fez e que faz ainda. Eu sei que você tem atuação em setores públicos, no setor privado também. Me conte para que a gente conheça um pouco mais do seu trabalho, da sua trajetória, e aí a gente segue na conversa. Vamos lá. Então, meu nome é Camila Silveira, eu faço parte da empresa Terra Brasil, que é uma das minhas empresas, também sou diretora da Braese, que é uma empresa de capacitação e de ensino para gestão de empreendedores. Eu tenho também alguns cargos públicos, justamente por desenvolvimento econômico dentro de alguns países de origem um pouco mais precárias na África. Então, sou diretora da Câmara de Comércio Angola Brasil e também sou especialista de marketing aí em alguns setores, onde eu também sou apresentadora de programa de televisão em algumas redes. Vastíssimo, Camila. A gente tem muita experiência, então, e tem muito que a gente conversar hoje. Vamos sugar bastante do seu conhecimento, que é importante para que a gente traga isso para conhecimento de outros empresários também, que isso possa ajudar na eficiência das suas empresas, né? Camila, eu lhe pergunto, focando em treinamento, capacitação profissional, qual é a relação que a gente faz com gestão dentro de uma empresa? Hoje nós temos um profissional muito rápido, né? Hoje a nossa vida profissional, às vezes a gente olha o meu currículo, a gente vê uma infinidade ali de setores, mas a verdade é que hoje a gestão dos nossos negócios inclui todos esses pontos. Então, se a gente não tiver os nossos profissionais muito bem geridos e capacitados, se a gente não tiver os braços que a nossa empresa precisa ao nosso alcance, a gente acaba não conseguindo uma gestão adequada para um sucesso. Então, por isso foi que eu acabei tendo tantas ramificações dentro de uma única profissão, que é o desenvolvimento empreendedor. Então, o negócio, se diria, é saber gerir bem na hora de uma contratação, talvez, ou de preparar um profissional para que ele desempenhe bem aquela tarefa. Eu digo, como é que funciona hoje no mercado? O que a gente quer dizer com capacitação e treinamento profissional? Que critérios as empresas, os empresários devem ter na hora de pensar num profissional para executar uma tarefa ou treiná-lo depois que ele está na empresa? O que é requisito básico para isso? E como se faz uma gestão desse trabalho, desse profissional? Hoje, quando a gente contrata um jovem aprendiz, por exemplo, a gente tem um profissional que, por mais que ele seja cru, ele precisa ser capacitado, mas ele já vem com um gabarito de tecnologia que na nossa geração nós não tínhamos na mesma velocidade. Então, dependendo de onde você for utilizar esse profissional, ele pode ser muito bem explorado e eu sempre falo para os meus mentorados que a gente tem o nosso profissional, que é o bebê que a gente vai moldar e ele vai realmente crescer e vai galgar os passos de acordo com o que a gente ensine e a empresa necessite. A gente tem o adulto que às vezes já vem com alguns vícios e dentro de uma gestão única, de uma identidade, de uma autoridade que hoje precisa ser criada em uma exploração de divulgação de redes sociais, de crescimento do negócio. Pode ser um pouco mais difícil essa moldagem, mas que também já tem um custo maior e que tem um caminho mais curto a ser traçado. E aquele profissional, isso eu falo independente de idades, tá? Eu falo aí de perfis, de um estereótipo. Agora, e aquele profissional que já é um profissional que ele já vem mais gabaritado, que é um profissional que já teve aí uma passagem de mercado, tem um custo mais alto, mas nem sempre ele está tão atualizado com a velocidade do mercado atual. Porque hoje, ou a gente realmente está dentro da nossa gestão, habituado às redes sociais, aonde você divulga os seus produtos, aonde você vende, quem são os seus clientes que têm essa necessidade, ou você acaba dentro de um curto período de tempo estando fora do mercado.
Agora, Camila, a gente tem falado muito aqui no canal Empreender sobre as habilidades pessoais, né, as soft skills e também as hard skills. Como você vê isso, pela sua experiência, pelo trabalho de consultoria que você faz também, de níveis de importância dessas duas habilidades, né? Porque muito se diz que na hora de contratar, as habilidades técnicas são muito fortes, né? Elas são muito preponderantes na decisão de um recursos humanos, por exemplo, avaliando um currículo. Mas o que mantém mesmo um bom funcionário, ou um bom colaborador, ou um colaborador com efetiva produtividade, são as suas habilidades mais pessoais. Pela sua experiência, pelo trabalho que você faz, como equilibra isso? Como se faz a gestão dessas duas habilidades? É extremamente importante esse assunto e necessário. Depois da pandemia, a gente não tem mais aquela divisão de carga horária como a gente tinha antes. A gente não tem mais só aquele horário determinado que a gente tinha de 8 horas de trabalho. Não sei se vocês conseguem realmente concordar comigo nessa parte, mas o profissional ele tem que estar muito mais envolvido ao método interno da empresa, muitas vezes até nem estando ali. E com isso, o encontro do equilíbrio psicológico, do emocional, de como que ele tem a gestão disso fora da empresa é extremamente fundamental. Até porque nós mesmos, a gente não consegue ter uma carreira de sucesso, uma carreira realmente de dinheiro, se a gente não tiver essa parte muito bem estruturada. Uhum. Então, mas aí, porque ao mesmo tempo, a gente vive uma situação onde é tudo muito mais acelerado, né? É tudo muito fast também, e os profissionais, mesmo capacitados, querem realizações, mas mais realizações pessoais, né? Mas como as empresas conseguem fazer hoje, como elas estão se debatendo, que desafio elas têm de, eu não diria reter, mas conquistar, trazer profissionais cada vez mais capacitados e satisfeitos para os seus quadros? Como o empreendedor consegue fazer essa separação também, ou essa definição, para que também a rotatividade, eu imagino, não seja positiva numa empresa, né? Qual é o ponto disso, da gente equilibrar satisfação com produtividade? É salário, é benefício, não é? Enfim, como você vê isso também? Hoje, quanto mais o funcionário hoje ele faz parte do negócio, tanto em crescimento, quanto rendimento, como comprometimento, mais esse negócio vai funcionar, mais certo vai dar. A gente não tem mais aquele funcionário que com um salário fixo ele ia trabalhar anos e ele ia estar feliz, ou que ele ia entrar... Antigamente a gente tinha esse tipo de profissional, que ele entrava ali, ele fazia uma formação e aquela formação ia servir para ele até os 70 anos e ele ia estar na mesma carreira, no mesmo formato de trabalho. Isso não existe mais. Tanto para os funcionários, para a equipe de trabalho interna, quanto para os clientes, isso mudou completamente. Antigamente, quando a gente ia divulgar um trabalho para o nosso funcionário, quando a gente ia divulgar um produto para o nosso cliente, a gente falava do produto, a gente falava do serviço, a gente falava do que a gente estava oferecendo ali em produto, em técnica. Ou se eu não aplicar o neuromarketing dentro de tudo isso, eu acabo não tendo sucesso nenhum. Então, se eu não entender a emoção, tanto para a minha equipe, o que ela está fazendo ali, o conceito do que a minha empresa realiza nesse mundo, do que vai ser essa profissão dele daqui 10, daqui 5 anos, eu não vou ter esse profissional por muito tempo, até mesmo porque bons profissionais, eles estão concorridos. Yeah. Então, se a empresa ela não for por esse lado de o porquê que você está nessa cadeira, o que você realmente está realizando, o que você está vendendo, e você não mostrar que você está vendendo um conceito, uma emoção, o seu trabalho realmente significa na vida de alguém, é muito difícil você conseguir ter a estrutura emocional e a estrutura financeira também. Dentro de uma gestão, esse elo não está mais quebrado, ele se misturou completamente. A gente não consegue, se eu virar para você e falar assim, procura um especialista de marketing, você vai abrir o Instagram, vai ter 1 milhão de pessoas, mas o que vai diferir uma da outra? Um jornalista, o que te difere? O que faz você tocar realmente o seu público de diferente das outras pessoas e que você pode mudar? Eu falo muito que se a gente olhar para as nossas mãos, nós somos únicos. Nós somos únicos em mesmas profissões. Então, se cada um colocar essa unicidade, e essa unicidade for muito bem explorada pelo empregador,
esse profissional ele vai se sentir tão gabaritado e seguro no lugar onde ele está e vai fazer a transformação que ele precisa dentro dos clientes que ele precisa atender. Então, essa é uma orientação de especialistas, né? Já ouvi também outros especialistas falando nessa linha também. Agora, mas as empresas estão caminhando nessa linha ou já estão atuando nessa linha? O empresário brasileiro, principalmente, sem comparar por hora com outros países, mas nós já nos percebemos disso em todos os níveis de empreendedorismo. Em que pé nós estamos nesse sentido, de saber aproveitar desses potenciais e usar da neurociência, como você fez referência também, para que as nossas empresas sejam mais duradouras, mais eficientes? Olha, talvez se nós estivéssemos aqui debatendo sobre neurociência há 10 anos atrás, isso seria até uma loucura, seria falado, mas quanta perca de tempo dentro disso. Mas a nossa geração, ela está enfrentando a transição. A próxima geração, ela já não enfrenta essa transição. Da mesma forma que quantas vezes para a gente a tecnologia ainda é um embate, porque a gente conheceu o mundo sem. Aquela consulta online, por exemplo, não é tão legal quanto aquele médico da família, porque a gente conheceu os dois. As novas empresas, as startups, toda essa galerinha que veio depois, já não tem essa transição que a gente enfrenta. Mas a verdade é que quem equilibra toda essa economia são os empreendedores que já estão e que estão realmente enfrentando essa transição. Então, o segredo nesse momento é estar, sim, cada vez mais aberto, enfrentar essa transição da forma mais natural possível, buscar todos os cursos, todas as transições com muito cuidado, até mesmo porque com toda essa abertura de informações, muitas vezes quem lê um livro acaba dando um curso. Então, é muito importante que as empresas estejam seguras de quem elas estão recebendo as informações, quais são os valores daquela empresa, que estejam muito nítidos, tanto na parte da diretoria quanto na parte dos funcionários, e que isso seja explorado cada vez mais, ligado aos produtos ou aos serviços, para trazer o resultado que a empresa precisa, dentro do objetivo. Não, mas é isso que pergunto a você, a gente aprendeu isso já? A gente está consciente dessa necessidade? Ainda não, nós estamos nessa transição, né? Hoje a gente tem, infelizmente, 92% das empresas patinando no mercado. Então, a gente tem aí uma porcentagem muito grande, pelo menos 78% buscando informações ainda e iniciando dentro de um novo processo. Quem sente com tudo isso é a parte gestacional, é a parte da mão de obra, é quem realmente está ali fazendo as coisas acontecerem. Então, é cada vez mais importante que o pessoal aí de direção, de gestão, esteja ciente das novas metodologias necessárias para que as emissoras, as corporações, os órgãos, os governos, é um elo sem fim e sem volta de todas as organizações. Ótimo. Vamos continuar nessa conversa. Eu vou pedir só para você esperar um pouquinho mais, segurar aqui comigo, e a gente vai fazer um intervalo rapidinho e continuamos falando sobre isso também, sobre essas técnicas e muito sobre tecnologia também. Como certo, volta já. Aguarde um minutinho só. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre capacitação, treinamento humano, treinamento pessoal, né? E, é claro, sobre gestão também. E aqui comigo nessa conversa, Camila Silveira, Camila investidora, empresária, ela é palestrante, colunista, enfim, a Camila tem um vastíssimo currículo e muito conhecimento para a gente discutir aqui e aproveitar disso também. Camila, você me falava aí, né, de que todo mundo tem que entrar nessa transição, tem que aprender a fazer essa transição. E, assim, o quanto a tecnologia contribui para isso, Camila. Em alguns pontos também, se não soubermos usar da tecnologia de forma eficiente, pode ser negativo também, né?
pode ser um tiro no pé, né? Qual é a orientação nesse sentido de uso eficiente da tecnologia para que as técnicas sejam aplicadas, técnicas de atendimento, técnicas de venda, técnicas de gestão dentro da sua empresa, né? Com os colaboradores, o quanto é benéfico e o quanto é necessário usar da tecnologia, Camila? É totalmente importante, né? Isso é algo que não sai mais, não retorna, não sai mais da nossa vida. E é importante que as pessoas tenham a consciência que, independente de onde elas estão trabalhando, aonde elas estão empregadas no momento, elas são uma profissional individual. E que esse profissional individual, quanto mais ele está mergulhado na tecnologia, quanto mais ele mostra a autoridade dele através da tecnologia, mais valor ele tem dentro da organização. Então, vamos pegar aqui um exemplo assim básico. Então, a Camila tem lá uma rede social que tem uma visibilidade, ela tem uma autoridade que ela constrói, o quanto ela vale dentro de uma organização. Entendeu? Então, é muito importante hoje que cada pessoa tenha um compromisso com si próprio e que esse compromisso com si próprio traga um valor maior para onde ele estiver. E aí sim, hoje a união de forças é que faz a diferença. Então, se pega a Camila, que tem uma visibilidade, que tem uma abrangência, tem uma autoridade no mercado, se pega você como jornalista, que também tem a mesma coisa e que está ali construindo a carreira junto com essa organização, nós nos tornamos imbatíveis aqui no canal para poder atingir o público. Agora, a partir do momento que só a organização trabalha ali sozinha, sem a ajuda dos seus colaboradores, sem estar com cada um realmente comprometido consigo como profissional e com a sua empresa, e com o recado que quer passar para o mundo, tudo isso fica mais lento. Certo. Então, a união de forças, a pandemia, ela fez cada um ficar na sua casa, mas que sem a união, ninguém funcionava mais. E isso foi incrível, porque isso realmente passou a pandemia mais ou menos, né, da forma que é possível, mas a gente entendeu que essa união de forças ela não se quebra mais. Ótimo. Ninguém mais consegue fazer algo sozinho. Ninguém consegue mais também fazer só a sua profissão. Era o tempo que a gente chegava aqui e conseguia só estar ali apresentando muitas vezes, mas não, hoje eu tenho que saber da minha rede social, eu tenho que saber da minha verificação, da minha autoridade, eu tenho que me preocupar com 1000 coisas para ser um profissional qualificado onde eu estiver. É o chamado profissional multifacetado, né, que faz de tudo um pouco. É claro que isso requer também muita parceria mesmo, aí, como você falou, né? Parceria. Eu posso desenvolver o meu trabalho e o seu e juntar os dois e ficam bons. E em questão de habilidades também, eu lhe pergunto, Camila, porque é possível que a nossa geração, a minha geração, não esteja tão acompanhado com tantas tecnologias e seja tão eficiente quanto os garotos de 20, 30 anos, enfim. Mas também é importante que saibamos buscar referências ou saibamos delegar o que não sabemos resolver também, né? Como é que você vê isso? Voltamos para a neurociência, voltamos para o estar aberto ao novo, né? E aí é o nosso equilíbrio para dar conta de tudo isso, que a gente precisa gerir toda essa carreira, esse profissional, como é que isso tudo vai funcionar. Porque hoje, se eu não gerir tudo isso de uma forma muito controlada, eu vou me matar e eu não vou ter equilíbrio para fazer coisa nenhuma. Então, é preciso, sim, ter parcerias. Parcerias é um ponto fundamental para tudo, né? Hoje a gente não precisa mais ter aquela empresa, olha que incrível, né? Antigamente, nós precisávamos ter uma empresa em São Paulo, uma empresa em Brasília, uma empresa no Rio de Janeiro, uma empresa em Minas, para atingir o mundo inteiro ali, fazendo as filiais, gastando dinheiro com móveis, gastando dinheiro com uma série de coisas. Hoje eu preciso ter uma rede social exposta e organizada para estar em todas as ruas do mundo. Então, é a gente realmente entender que a chave virou. E estar dentro disso e aceitar, parar de brigar com esse conceito que fica muito mais caro e que a gente acaba ficando fora das ruas porque a gente não dá mais conta com a velocidade que a rede social vem atropelando a gente. Ô Camila, e com a sua experiência internacional também, como se comportam as empresas fora do país? Eu pergunto porque questiono se temos muito de influência cultural nossa também em lidar com isso, e lidar com habilidades pessoais. A gente fala que o brasileiro é muito criativo, até que ponto, né? E o quanto essa criatividade é positiva para o trabalho, para a microempresa, por exemplo. Qual é a relação mundo com isso? A gente sabe que tecnologia nos colocou no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo nos colocou aqui, só no celularzinho, né?
como é que as outras empresas, o mundo afora lidam também com isso? O que acontece, né? Você vê como a gestão é importantíssima. Antes, a Camila de um tempo atrás, ela não dava conta de uma empresa. Mas justamente por não ter a organização, não saber realmente que a gente precisa sim criar elos, fazer parcerias e fazer todo esse passo a passo. E hoje eu vejo e eu lido com todos os dias com muitas pessoas da mesma forma, que às vezes estão brigando com o concorrente, que é o amiguinho da esquina. E estão ali brigando, e é a loja do shopping que está brigando com a loja do lado, e aquele sufoco, mas não param para pensar que hoje elas têm um mundo aqui. Né? Então, e isso é muito importante. Para você ter ideia, hoje eu tenho 6 empresas e uma delas só vende internacional, não vende para o Brasil, por opção. Então, às vezes a gente está aqui brigando com tanta coisa e existem lugares no mundo onde tem a necessidade. A partir do momento que nós somos pessoas, temos a mesma necessidade aonde estiver. A gente só tem que buscar e fazer a diferença onde a gente está de uma forma muito exemplar. Às vezes as pessoas elas não se abrem, as empresas não se abrem para esse mundo do internacional. E isso é muito importante. Hoje o mundo, ele é como se assim, o mundo às vezes fosse gigante na nossa mente como empreendedor, mas a gente parasse por um momento e se desse conta que, opa, peraí, ele não está mais tão grande assim. Eu consigo, eu posso, eu preciso ter uma boa gestão, uma administração, pessoas certas, um equilíbrio para ser um profissional muito bom, mas não me transformar num robô, né? Porque aí eu também ponho tudo a perder. Se eu for só um robô aqui dentro, como você falou, né? A gente realmente fica aqui, isso aqui acaba sendo maior que o nosso profissional. Eu não posso deixar que isso me engula, mas eu preciso sim ter domínio e usar tudo com uma boa ferramenta que eu tenho nas minhas mãos para chegar no objetivo que eu quero. Aí sim, aí as coisas funcionam. Aí você consegue ter, não adianta também eu ser muito criativa, eu fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não fazer nada. E hoje, infelizmente, o brasileiro, né, vamos falar aqui do nosso povo, a gente acaba tendo uma necessidade tão grande, que a gente tem aí índices que a gente nunca viveu, e a gente acaba tirando para todos os lados. Isso é real. Mas a partir do momento que eu não tenho uma gestão organizada, não adianta eu ir migrando para outra. Eu preciso sim. Hoje a gente tem que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então deixa ele em movimento, quando ele estiver rodando, eu vou mexendo num pneu aqui, em outro ali, não adianta eu querer fazer tudo de uma vez, ou ficar com o carro parado, cheio do projeto, achando que vai ter o momento perfeito para eu iniciar, porque também não vai. A gente é muito imediatista, né? Já é pessoalmente, mas empresários também, a gente quer o retorno muito rápido, né, Camila? As coisas têm seu tempo para acontecer, né? E eu te pergunto nessa mesma linha da conversa que você estava, da importância que tem a identidade, né, a marca de uma empresa, em todos os níveis, de grandes a pequenos, né? Níveis, às vezes, grandes, às vezes, tem uma estrutura maior, em que essa marca até já é conhecida, ou é uma empresa aí centenária. Mas mesmo quando a gente, se for um empresário, um microempreendedor, é importante que ele atente para isso, né? Para a marca daquele produto que ele está vendendo ou daquele serviço que ele está oferecendo, né? Isso tem valor no mercado mais que preço, não é não? Sim, e isso é a única coisa que está movendo o mercado no momento. Então, se eu posso aqui deixar um passo a passo, em primeiro lugar, o que você realmente é bom? O que você realmente é bom? Faz lá uma lista de todos os fatores que você é bom. Depois faz uma segunda lista do que as pessoas pagariam dentro disso que você sabe fazer bem. E o que realmente, quem são essas pessoas e onde elas estão. Aí sim, aí você vai conseguir começar um negócio e com o seu diferencial. Qual é o seu diferencial? E às vezes são coisas pequenas, sabe? Por exemplo, vamos pegar aqui entre nós mesmos. Então, às vezes as pessoas falam para mim, Camila, os seus exemplos é muito fácil de você entender. Opa, esse é um diferencial. Sabe aquele pudim que só aquela tia faz? Aquela notícia que só você sabe dar com o seu jeitinho como jornalista? Então, esses diferenciais hoje, eles precisam estar em evidência no seu raciocínio e você tem que transformar isso em negócio e mostrar isso para o mundo. Não adianta também mais você ser o melhor profissional do mercado escondido embaixo da cama. Se você não tiver ali em todas as redes, de todas as formas, mostrando o profissionalismo que você tem, isso perde valor, entendeu? Ótimo, Camila. A gente começou e iria longe nessa conversa aqui. Muito bom, viu? Muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos, por essa conversa. Vou olhar suas redes, hein?
Tá bem, eu preciso mais dinheiro, porque eu estou no nível da timidez. Mas enfim, a gente se resolve. Eu sempre escuto isso. Você percebeu. Camila, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, viu? Muito obrigada. Precisando, contem comigo sempre. Ótimo. Muito obrigado a você que acompanhou com a gente até agora também o Rumo Certo. Eu volto amanhã. Um abraço grande e até mais.